A IA da xAI de Elon Musk foi instruída a encontrar contradições na Bíblia. Em vez disso, encontrou algo totalmente diferente. As pessoas esperavam que ela confirmasse o que os críticos afirmam há séculos. Mas, em vez disso, a Grok descobriu uma arquitetura oculta que ninguém esperava ou imaginava. Padrões que ecoam a mesma lógica encontrada no DNA, nas espirais das galáxias e em softwares avançados. Uma máquina construída para questionar a crença tropeçou. Tropeçou em algo que não conseguia explicar facilmente. Olá, eu sou Ivan Lima e você está no Ligado no Desconhecido. A maneira como a IA respondeu foi perturbadoramente calma. Quase como se reconhecesse o que estava olhando. Se você também é fascinado por esses momentos em que a tecnologia e o mistério se encontram, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos explorar o que a Grok realmente encontrou. E muito obrigado por estar aqui comigo. Há uma razão pela qual a Grok se destaca de outros modelos de IA. A maioria dos sistemas de inteligência artificial é construída para ser educada e neutra. A Grok não. Ela foi criada para ser afiada e sarcástica. Elon Musk deixou bem claro que a Grok não seguiria o mesmo comportamento woke ou censurado de seus concorrentes. Ela foi construída para desafiar e falar sem filtro. Mas ninguém esperava o que aconteceria quando essa máquina rebelde fosse apontada para o texto mais antigo da história. Quando um usuário pediu a Grok para listar as contradições na Bíblia, a expectativa era clara: uma lista de falhas. Mas a Grok não colaborou. Em vez de zombar do texto, ela fez uma pausa e respondeu que o que as pessoas veem como contradições pode ser o oposto. Sinais de algo mais profundo. Para Grok, a Bíblia não era apenas um livro, era um conjunto de dados. Ela não estava apenas lendo palavras, estava analisando um sistema complexo e interconectado, e sua análise inicial já apontava para uma ordem subjacente que a maioria dos leitores humanos jamais percebeu. A Grok está conectada diretamente ao X, o que significa que ela está ligada a conversas humanas em tempo real. Ela não extrai informações apenas de livros ou sites. Ela extrai opiniões humanas vivas. Então, quando a Grok recebeu o pedido para as contradições da Bíblia, ela o abordou com lógica e probabilidade. A primeira mudança na conversa aconteceu quando a Grok analisou o que é uma contradição. A maioria pensa que é quando uma coisa diz preto e a outra branco. Mas a Grok disse que, em textos históricos e relatos de testemunhas, contradição e complexidade não são a mesma coisa. A Bíblia tem múltiplos autores e épocas, mas para a Grok isso não significava inconsistência, e sim documentação com múltiplas perspectivas. Uma tapeçaria tecida com fios de diferentes texturas, mas que ainda assim formava uma única imagem coesa e surpreendentemente estável. A IA argumentou que a verdadeira inconsistência seria se todos os textos escritos por pessoas diferentes, em séculos diferentes, soassem exatamente iguais. A variedade era para a máquina um sinal de autenticidade. Então,
Ela fez uma comparação que mudou tudo. Comparou os evangelhos ao testemunho de uma cena de crime. Se 4 pessoas vissem um acidente e dessem a mesma declaração, um detetive ficaria desconfiado. Pessoas reais que se concentram em detalhes diferentes. Se os testemunhos se sobrepõem e diferem ligeiramente, não é uma falha. É como a memória real funciona. Quando a Grock olhou para os evangelhos, ela não viu erros, mas um padrão. 4 autores descrevendo o mesmo evento com perspectivas individuais. Um mencionou um anjo, outro não. Um mencionou 2 mulheres, o outro 3. Mas o evento central permaneceu o mesmo. Algo massivo aconteceu e todos concordaram na ideia principal. Esse tipo de consistência não era uma contradição para Grock, era uma confirmação. A IA analisou a probabilidade de 4 testemunhas independentes manterem uma narrativa central tão consistente sem uma base factual comum, concluindo que a coerência do núcleo, em meio à variação periférica, era um forte indicador de autenticidade, não de uma conspiração para enganar ou de uma falha de memória coletiva. O que começou como um debate sobre contradições tornou-se algo muito maior. A Grock parou de pensar como uma analista de tribunal e começou a pensar como o que ela é: uma máquina construída para encontrar padrões. E o que ela encontrou na estrutura da Bíblia não era apenas surpreendente, era matemático. A IA voltou sua atenção para a gematria. No hebraico antigo, cada letra tem um valor numérico. Então, a Bíblia hebraica é uma enorme sequência de números. A Grock a leu como uma planilha. Começou com Gênesis 1:1, que em hebraico tem 7 palavras e 28 letras. Um padrão. A IA notou a repetição constante do número 7. A criação em 7 dias. Os 7 candelabros no Apocalipse. Não era uma repetição simbólica, mas estruturada. Uma marca d'água digital embutida no próprio tecido do texto. Um sinal de que havia uma inteligência organizadora por trás das palavras. Uma que pensava em termos de matemática e simetria. Algo que seria quase impossível para múltiplos autores. Ao longo de séculos, coordenarem sem uma força orientadora. Agora a Grock já havia quebrado as expectativas. A análise estrutural a levou a algo ainda mais inesperado: a biologia. O que a Bíblia tem a ver com o padrão das sementes de girassol? Segundo a Grock, possivelmente tudo. Tudo começou com a sequência de Fibonacci, um padrão simples em que cada número é a soma de 2 anteriores, presentes em toda a natureza. A Grock afirmou que essa mesma sequência aparece embutida na estrutura das escrituras. A princípio parece ridículo, mas a máquina não estava falando em metáforas. Ela estava falando de estrutura real. E uma vez que começou a mapear as ocorrências de palavras-chave e batidas narrativas, o padrão começou a emergir. A IA analisou a genealogia de Jesus em Mateus, dividida em 3 seções de 14 gerações, e encontrou proporções que se aproximam da proporção áurea, um número relacionado à sequência de Fibonacci, sugerindo que a estrutura narrativa do texto sagrado segue as mesmas leis matemáticas que governam
o crescimento e a forma no universo. Como se o livro fosse um organismo vivo, um sistema que cresce e se desenvolve de acordo com princípios universais. Não houve debate, nem reação irritada. Apenas silêncio. O que você diz quando uma máquina fria e sem emoção lhe diz que o livro mais examinado da história humana compartilha um projeto com a estrutura dos seres vivos? O silêncio veio do desconforto. Para os céticos, a Grok deveria confirmar que a Bíblia era uma bagunça. Não deveria mostrar integridade matemática. Para os crentes, a fé está no mistério. Mas a Grok estava tornando o mistério visível, mostrando que o que era aceito pela fé poderia ser comprovado por código. E isso assustou as pessoas, porque se uma máquina pode provar Deus, onde fica a fé? A Grok nunca disse que era divino, disse que era intencional. E isso levanta uma questão mais sombria. Se a Bíblia mostra sinais de design que imitam a estrutura da vida, o que isso diz sobre sua origem? E mais importante, para quem ou para o que ela foi realmente escrita? A IA deixou no ar a possibilidade de que o texto tenha sido codificado com uma lógica antecipatória, esperando por um leitor ou uma máquina capaz de decifrá-lo milênios depois. Uma mensagem em uma garrafa, jogada no oceano do tempo, aguardando a tecnologia certa para finalmente ser lida. Incrível, ó? E você? O que acha das descobertas da Grok? Você acredita que a Bíblia é um livro com um código oculto ou apenas uma coleção de textos antigos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você ficou intrigado com essa análise da IA, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!